Já teve dias que vocês acordaram pensando que as pessoas não gostam mais de vocês? Pior, achando até mesmo que Deus não gosta mais de vocês. Achando que Deus se afastou de vocês, tendo essa sensação, né? Que Deus se afastou de vocês. Isso é muito comum. Eu mesmo já me senti assim. Eu acho que grande maioria. De repente, você está se sentindo assim. É muito comum, pessoal. Ainda mais nos dias de hoje, com tantas preocupações, tantos problemas. Isso é muito normal acontecer. Mas Deus não se afasta de ninguém. Deus está no mesmo lugar que sempre esteve. Deus continua sendo o mesmo Deus de sempre. A Bíblia fala que Deus já nos amou desde que nós éramos embriões no ventre de nossas mães. Então, pessoal, o que aconteceu? Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 25, lá ele destaca a questão da ansiedade. Ele fala: não fiqueis ansiosos com o que há de vestir, com o que há de comer. Então, pessoal, ele já sabia que os momentos que estamos vivendo hoje seriam momentos difíceis para nós, seres humanos. Os problemas sempre existiram, sempre vão existir. O problema é que nós, hoje, damos muita ênfase, damos muita importância aos problemas. Quanto mais pensamos nos problemas, mais ansiosos ficamos. Se a gente enche a nossa mente com problemas, sobra menos espaço para a gente curtir a nossa família, menos espaço para a gente curtir as coisas boas que a vida tem, e o pior, sobra menos espaço para a gente pensar em Deus. É como se a gente tirasse Deus da nossa vida. Só que fazemos isso sem perceber, que é mais complicado ainda. Lembre-se que Satanás quer que nos afastamos de Deus, mas ele não coloca pedras grandes no nosso caminho. Ele coloca pedras pequenas. E esse que é o problema. Quando você vê uma pedra grande, você desvia dela. O problema é que às vezes subjugamos as pedrinhas pequenas. E é nelas que tropeçamos. Pessoal, começamos a diminuir esse amor para com Deus, nos afastando dele, quando a gente começa a faltar às reuniões da igreja, quando começamos a faltar dos cultos, quando deixamos de falar de Deus com outras pessoas. E até mesmo, pessoal, principalmente, eu digo, quando a gente começa a diminuir as nossas orações para com Deus. Tudo isso que eu falei são caminhos que nos levam a Deus. As reuniões da igreja, os cultos, falar de Deus a outras pessoas e a oração. São caminhos que nos levam a Deus. E vocês já perceberam que quando a gente para de passar por um caminho, começa a nascer mato nesse caminho, pessoal? Caminho que passam poucas pessoas, ou que você para de passar, o mato cresce nele. Sim, e a mesma coisa com Deus. Quando deixamos de chegar a Deus, o caminho que nos leva a Ele começa a ficar cheio de mato. Pessoal, cheio de ervas daninhas. E é cada vez mais difícil retornarmos ao mesmo caminho, retornarmos a Deus. Pedro, quando estava no barco e Jesus veio andando pelas águas, o apóstolo Pedro falou para Jesus: Senhor, posso ir contigo sobre as águas? Jesus falou assim: venha, Pedro. E Pedro desceu do barco e quando fixava os olhos em Jesus, ele andou por cima das águas. Mas certo momento, a Bíblia diz que Pedro começou a olhar para as ondas, começou a olhar para o vento, começou a ficar com medo e começou a afundar. Aí ele pediu para Jesus salvá-lo. Jesus esticou o braço, puxou ele com a mão e falou a Pedro: Pedro, homem de pouca fé, por que cedeste a dúvidas? Então é isso, pessoal. Infelizmente, os nossos problemas, as nossas preocupações são como as ondas do mar, como o vento, lá no caso de Pedro. E isso acaba nos tirando o foco em Deus. E isso vai fazer com que a nossa fé vai fazer enfraquecer e nós vamos começar a afundar, literalmente.
Deus é como uma fogueira, pessoal, numa noite de frio. Se você está próximo da fogueira, você sente, você é abraçado pelo calor dela. Mas conforme você se afasta da fogueira, o frio toma conta de você. É a mesma coisa, Deus. Não foi a fogueira que se afastou de você, foi você que se afastou da fogueira. E Deus é a mesma coisa. Quando você se aproxima de Deus, você sente tudo aquilo novamente. Porque Deus continua sendo o mesmo Deus de sempre. Quem mudou foi eu, foi você. E escolha nossa, pessoal. Ou pior, uma desatenção que isso acabou acontecendo. Então, o conselho que fica é: vamos orar mais, vamos falar mais de Deus às pessoas, não vamos faltar em reuniões, a cultos. E principalmente, pessoal, lermos a Bíblia, que é a palavra de Deus. É através delas que conhecemos melhor a Deus. Então, pessoal, olha, sem moderação, hein? Oração, frequentar lá os cultos, as reuniões e estudar, ler a Bíblia. Fica a dica, pessoal. Que Deus abençoe muito vocês. Até o próximo vídeo.